Hoje a gente vai falar de Cyber Sickness, que é um mal-estar causado por óculos de realidade virtual. Eu sou o Thiago Flores, sou médico e apaixonado por tecnologia e nesse vídeo vou te falar tudo que tem de evidência científica sobre esse assunto e também compartilhar como foi a minha experiência com o Meta Quest 3. Se você já passou mal com um óculos de realidade virtual ou então está pensando em comprar um, mas está com medo de não conseguir usar por conta desses sintomas, fica comigo até o final que eu vou te ajudar a diminuir ou quem sabe até mesmo eliminar esse desconforto. Vamos lá? Cyber Sickness ou cinetose virtual é um desconforto muito semelhante àquele que algumas pessoas sentem quando estão andando de carro ou de barco. Só que em vez dele ser causado por um movimento real, como de um carro ou de um barco, ele é causado pelo uso de um óculos de realidade virtual, ou óculos VR. VR é a sigla para realidade virtual, em inglês. Os principais sintomas são dor de cabeça, uma sensação de estômago embrulhado, náusea, tontura e também desconforto nos olhos. É basicamente o seu cérebro ficando confuso entre o que seus olhos veem e o que o seu corpo sente quando usa um óculos VR como o Meta Quest 3. Um jogo de corrida, por exemplo. Você está ali pilotando, seus olhos estão enxergando o movimento, mas o teu corpo está parado na sala ou no quarto da tua casa. E esse conflito dos sentidos é o que se acredita ser a causa do Cyber Sickness. Eu sofro de cinetose, quando era pequeno várias vezes passei mal em viagens de carro, tinha que usar medicação para prevenir. Até hoje eu não consigo trabalhar em ambulância por conta disso. Então, quando eu comprei o Meta Quest 3, eu comprei com bastante medo de não conseguir usá-lo. Os estudos trazem alguns fatores que parecem ter mais relação com o desenvolvimento de sintomas. Um estudo coreano mostrou que reduzir o campo de visão do óculos e também inserir um ponto fixo na tela pode ajudar a reduzir a intensidade dos sintomas. Outros estudos referem que velocidade, tempo de uso do VR e movimentos de rotação são fatores que afetam a incidência de Cyber Sickness. E eu pude comprovar tudo isso na prática. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. No primeiro dia com o Meta Quest 3, eu joguei cerca de 20 minutos do jogo Asgard's Wrath 2. Ele envolve caminhada, escalada e lutas com machado e também com espada. E o que eu achei bacana é que esse jogo oferece lá no começo uma escolha de um movimento mais tranquilo para pessoas que têm histórico de cinetose ou motion sickness, como eu. Ao caminhar pela primeira vez com o personagem foi bem louco. Eu estava jogando em pé, então quando eu caminhava ali usando o controle, eu tinha a sensação que o meu corpo estava indo para frente e para trás como um barco toda vez que eu me mexia. E ali veio aquela dúvida, aquela reflexão, né? Será que vai ser sempre assim? Será que eu vou conseguir me acostumar com isso? Agora, falando do VR em si, eu fiquei impressionado com o tamanho dos personagens, porque quando você tá no VR no jogo, você consegue ter a dimensão do tamanho de um edifício que você tá, ou de um personagem que tá na sua frente, e até me deu medo em alguns momentos, porque você tá enxergando um bicho enorme ali na tua frente, de verdade, na TV não tem como ter essa sensação. Por mais que você saiba que é um jogo, você sente como se a pessoa estivesse ali na tua frente, que você está dentro do jogo. E por mais que eu tente explicar isso para vocês aqui com palavras, é impossível descrever. Vocês têm que experimentar para entender o que eu estou falando. No modo para quem tem cinetose, o Asgard's Wrath reduz o campo de visão toda vez que a gente caminha, e quando nós paramos, ele volta a ampliar a imagem. Acho que isso realmente funciona, porque na minha estreia com o Meta Quest eu não passei mal. Além disso, virar o corpo para o lado é em estágios, como se fosse um ponteiro de relógio, outra medida para reduzir a rotação e reduzir a chance de cinetose. Se você quer um review do Meta Quest 3, comenta aqui embaixo do botão de se inscrever que eu faço um vídeo só dele. No segundo dia joguei novamente 35 minutos do mesmo jogo e a história dele ficou mais dinâmica, agora tendo que usar corda para subir e também descer e subir de escada usando as mãos. E isso me causou salivação, uma ligeira tontura e também um desconforto leve no estômago. É aí que entra mais uma das recomendações dos artigos que eu pesquisei. Se você começou a ter qualquer sintoma, faz uma pausa, para na hora, mesmo que você tenha começado há poucos minutos. E foi o que eu fiz. Parei de jogar por mais ou menos 2 horas, até que eu estava me sentindo 100% de novo, voltei a jogar e aí consegui fazer uma sessão de 40 minutos sem passar mal. No terceiro dia eu conectei o Meta Quest a um PC gamer para poder jogar Half-Life Alyx. Joguei cerca de 15 a 20 minutos esse jogo maravilhoso que envolve bastante subida e descida de escadas e mudanças de altitude.
Até que cheguei a um local que tinha que pular de um colchão para um muro. E aí o bicho pegou. Passei mal, uma sensação estranha de embrulho no estômago, fiquei tonto e com uma pressão aqui na região temporal. Parei, até porque já era tarde, e fui dormir. No outro dia acordei melhor. Não encontrei nenhum artigo citando isso em específico, mas eu notei que onde eu mais tive sintomas foram experiências com mudanças de altitude. Subir ou descer cordas ou escadas, escaladas e experiências que tem que pular de um local para o outro. Agora eu tenho que fazer uma confissão para vocês. Essa não foi a minha primeira experiência com VR. Eu já tinha testado um simulador de corrida num shopping em Foz do Iguaçu no ano de 2022. Lá eu paguei para jogar por 5 minutos, mas só aguentei 1 minuto e meio. Passei tão mal que precisei voltar para o hotel naquele dia e ficar deitado umas 3 horas. Eu quase vomitei. Por isso, no meu quarto dia testando o MetaQuest, eu resolvi tentar superar essa experiência terrível de 2022. Instalei o Assetto Corsa no PC e joguei por 5 minutos. Notei um mal-estar maior numa parte do circuito que tinha uma curva para a esquerda seguida de uma para a direita logo em sequência. Foi uma sensação muito estranha, parecia que o meu corpo estava esperando ser empurrado para um lado numa curva e empurrado para o outro na outra curva, mas isso não acontecia na vida real. Achei melhor parar para não passar mal. Lembra, se você tiver sintomas, remova o óculos e descanse. Nos fóruns de realidade virtual eu vi muita gente recomendando colocar um ventilador de frente para nós durante o jogo, para evitar sintomas de cinetose virtual, mas eu não encontrei nenhum artigo científico comprovando essa hipótese. Porém, ela faz sentido, porque existem evidências que aumentar o número de estímulos sensoriais no nosso corpo durante o VR pode reduzir o cybersickness. Este, por exemplo, é o C-Infinity, um equipamento que sincroniza os movimentos vistos na tela do VR ao movimento do corpo, e assim reduz a náusea e os sintomas de cinetose, segundo o artigo que foi publicado na Neuroscience Letters em fevereiro desse ano. Medicações como o dimenhidrinato, o popular Dramin, também têm eficácia comprovada contra a cinetose. Só que eu queria ficar bem ao natural e não queria ter os efeitos colaterais dessa medicação, que no meu caso é bastante sonolência e irritabilidade. E como médico eu recomendo que você deixe o uso de medicação como seu último recurso, apenas se todo o resto falhar. Outro artigo interessante que eu encontrei é um que fala que mascar chiclete de menta ou de gengibre pode reduzir os sintomas. O gengibre tem comprovação de reduzir náuseas na gestação, então pode ser que tenha algum fundamento nisso sim. Não testei esse método do chiclete, mas posso dizer para vocês que aquele mal-estar que eu senti na primeira vez que eu joguei Assetto Corsa aconteceu mesmo com um ventilador apontado para mim. No 5º dia eu voltei a ser um piloto de Fórmula 1 virtual. Depois de alguns problemas técnicos para fazer o Fórmula 1 23 funcionar, finalmente habilitei o Time Trial, a tomada de tempo em Interlagos, que foi a mesma pista que eu passei mal lá em 2022. Comecei bem devagarinho, ali num ritmo de safety car, pelo medo de passar mal. Depois dei umas 2 a 3 voltas freando bem cedo e comportadinho. E no final dei mais umas 2, 3 voltas sentando o pé, aí pra valer mesmo. Eu pensei que eu ia ter mais cinetose no Fórmula 1 do que no Assetto Corsa, mas não foi o que aconteceu. E acredito que possa ser porque o volante treme, ele vibra muito mais no Fórmula 1 do que no outro jogo. Isso passa muito mais sensações pro meu corpo. Mas não tenho certeza se foi por isso. Só sei que eu não passei mal e fiquei bem feliz. Joguei de novo mais 8 minutos na mesma pista no final da tarde para testar ali o processo de gravação da tela do MetaQuest e também não passei mal. Meus amigos, para vocês que chegaram até aqui, desse momento em diante eu senti na pele mais uma das principais conclusões dos artigos científicos. O risco de ter cybersickness diminui a cada nova sessão de realidade virtual. Dali em diante parece que virou uma chave no meu corpo e ele finalmente entendeu como agir durante as sessões de uso do MetaQuest 3. E é exatamente isso que os estudos relatam. Quanto mais vezes nós usarmos o VR, menor vai ser o risco de sintomas. Repare que eu não falei em fazer sessões longas, e sim em fazer mais sessões de VR. É o número de vezes que a gente se expõe à realidade virtual e não a duração de uma sessão. No 6º dia eu joguei 3 corridas rápidas ali de 5 minutos no Fórmula 1 e não passei mal. Só parei porque fui almoçar e à noite joguei mais 50 minutos do Half-Life Alyx. No 7º, quase 2 horas de Fórmula 1 e não senti nada.
No oitavo foram 2 horas e meia de Fórmula 1 e eu só senti um leve desconforto, nota 1 de 10 em intensidade, em uma curva específica lá em Mônaco, que é aquela curva mais lenta da Fórmula 1, o hairpin do Grande Hotel. No nono dia, 2 horas de Fórmula 1 sem sintomas. 10º dia, 1 hora de The Walking Dead Saints and Sinners sem sintomas. 11º dia, meu recorde, 3 horas de VR, joguei Assetto Corsa e também Fórmula 1 e não tive sintomas significativos de Cyber Sickness. Inclusive pilotei no mesmo circuito do Assetto Corsa, que tem aquela curva para a esquerda seguida da direita, e não tive aquele mal-estar do primeiro dia. Meus amigos, eu consegui vencer a cinetose virtual sem uso de medicações. Estou muito feliz porque eu queria demais mergulhar nesse mundo da realidade virtual e aproveitar essa experiência que é simplesmente fantástica. Baseado nos estudos que eu li e na minha experiência pessoal, eu acredito que vocês também consigam. Aqui vão algumas das minhas recomendações para quem está começando ou quem já teve alguma experiência negativa com Cyber Sickness. Primeiro, começa com experiências mais simples, mais lentas. Escolha jogos que você controla a movimentação do personagem ou até mesmo que nem tenham um movimento de personagem, como é o caso do Beat Saber. Segundo, pegue jogos que tenham opções de jogabilidade para pessoas com cinetose, como é o caso do Asgard's Wrath e do Half-Life Alyx. Escolha esses modos que são adaptados para iniciantes e comece dessa forma. Tem até um modo que, em vez do caminhar normal, ele te oferece um teleporte do ponto A para o ponto B. Eu acho que perde um pouco a imersão assim, mas é uma forma também de evitar a cinetose. Terceiro, se possível, pega jogos com menos saltos e menos mudanças de altitude. Na loja de aplicativos da Meta tem uma escala de nível de conforto de cada jogo, de cada aplicativo. Então começa por experiências que estejam lá descritas como confortáveis. Quarto, faça muitas sessões curtas em vez de poucas sessões longas. Vai te ajudar muito mais você jogar 10 sessões de 10 minutos do que tentar fazer uma sessão de 1h30. Quinto, jogue o mesmo jogo várias vezes antes de trocar de jogo. Os estudos também mostram que você se expor ao mesmo tipo de experiência repetidas vezes reduz o risco de cinetose. Sexto, não comece por simuladores de corrida. Eles são um dos que mais têm risco de te dar sintomas e foram os que mais me causaram mesmo. Sétimo, pare no momento que surgir qualquer sintoma e só volte quando tiver 100% recuperado. Oitavo, comece por experiências que rodem a 120 Hz, 120 quadros por segundo. Tem estudo comprovando que 120 quadros por segundo ou mais reduz o risco de Cyber Sickness. Mas se você for usar o PC, se certifica que ele é capaz de rodar o jogo que você quer a 120 quadros por segundo. Porque o VR exige mais do seu computador e da sua placa de vídeo. Porque o meu, por exemplo, não consegue rodar o Fórmula 1 desse jeito. Nono, paciência, meus amigos. 30 a 80% das pessoas podem ter algum sintoma de Cyber Sickness ao usar a realidade virtual. Vai devagar, vai com calma, o seu corpo irá se acostumar com isso. Décimo, se mesmo fazendo tudo isso que eu falei, você ainda estiver passando mal, pode tentar usar a medicação 30 minutos antes da sessão de VR, mas nesse caso eu recomendo que você fale com o seu médico. E aí, tem algum método que você conheça que eu não falei aqui no vídeo? Deixa eu saber nos comentários, e se você considera conteúdos assim de valor, deixa o like para o YouTube entender e recomendar para mais pessoas, tá certo? Um abraço, meus queridos, boa jogatina, até mais!